Que a paz de Deus se faça presente em nossos corações, que possamos, nesse momento em que recomeçamos o nosso trabalho aqui na nossa sala virtual de estudo, rogar a Deus a sua proteção, o seu amparo, para que todos nós possamos compreender a importância de momentos como este e, acima de tudo, nos sentirmos constantemente amparados, assistidos por toda essa espiritualidade amiga enviada por Ele, para nos ajudar no nosso entendimento, na nossa compreensão, na compreensão de nós mesmos, para que possamos cada vez mais nos situarmos diante do contexto da vida, nos encontrarmos melhor em nossos caminhos, nos entendermos melhor como seres imortais que somos, espíritos que cá estamos para aprender, transformar, evoluir. Por isso, Deus, em sua bondade suprema, em seu amor por cada um de nós, nos permite sempre a oportunidade de recomeçar. Recomeçar em estudos, recomeçar na vida do nosso cotidiano, recomeçar sempre. Esse é o grande objetivo. Nunca estacionarmos, mas sempre buscarmos dar sequência na nossa caminhada. É um grande prazer poder estar recomeçando aqui a nossa atividade de estudo. Depois de um tempo de recesso, de alguns dias de férias, cá estamos nós para continuarmos, para seguirmos adiante no nosso propósito de aprendizado. Bem-vinda, Marisa, Eric, Margarete. Margarete, grande prazer ter você aqui conosco. Margarete, que é uma pessoa já que a gente faz contato de outro site. É um grande prazer poder ter você aqui conosco, Margarete. Suzana, seja sempre muito bem-vinda. A todos vocês que estão aqui no nosso chat, aqui no Spirit Book, e todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no live stream. Todos vocês, sejam muito bem-vindos, fiquem bem à vontade para poder estar colocando as suas opiniões, se expressando, porque só assim é que nós vamos conseguir realizar a nossa atividade, que é estarmos interagindo para aprendermos sempre uns com os outros. Esse é o propósito da vida, aprendizado. E nós só conseguimos isso em nossas relações, em nossos contatos, na troca de experiências. É assim que crescemos, é assim que passamos a nos conhecer e conhecer melhor aqueles que nos cercam. Porque a partir do momento que nós interagimos, nós vamos nos descobrindo mais, nos encontrando e sendo, para todos aqueles que nos cercam, referência ou também, como eles, degraus para nos ajudar na nossa escala evolutiva. O Eric, ele coloca aqui no nosso chat, dizendo que é novo aqui no chat, e também creio, na próprio contato com a doutrina espírita, e ele pede para que se defina a doutrina espírita. Como podemos definir a doutrina espírita? Bom, Eric, a doutrina espírita, ela é uma doutrina científica, filosófica e religiosa. Ela tem 3 pilares que sustentam a sua base doutrinária, que é a ciência, a filosofia e a religião. Por que esses 3 aspectos se unem e formam esse campo doutrinário? Porque é necessário, primeiro, que compreendamos e nos entendamos como seres inteligentes que somos. Deus nos criou simples, isento de sentimentos e também ignorantes, sem nutrir conhecimentos. E nós, à medida que fomos depurando a nossa capacidade de pensar, o nosso raciocínio, fomos desenvolvendo a nossa inteligência, ou seja, a capacidade de assimilar, de manter um pensamento contínuo, de raciocinar. E a partir desse momento conseguimos angariar provas substanciais para nos compreender e provar sobre cada ato, sobre cada situação que vivemos.
A ciência tem esse objetivo, de comprovar algo para todos assim saberem que é algo verídico, real. Então, por isso a doutrina espírita tem esse aspecto científico, para primar, priorizar ao homem, dar ao homem aquilo que ele possui de mais importante, que é ser um ser inteligente. A doutrina espírita ela se baseia em comprovações, a tal ponto que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, deixou bem claro que, em determinados pontos, se a doutrina ela entrasse em contradição com a ciência, algo comprovado por esta, que deixássemos esse ponto e que abraçássemos os pontos colocados pela ciência, que seriam frutos de um raciocínio lógico comprovado. Temos o aspecto filosófico, que é justamente a capacidade, a partir do momento que nós, seres humanos, seres espirituais, começamos a pensar e começamos a nos questionar do que realmente nós somos, a nossa essência, de onde viemos, para onde vamos, é que vamos compreendendo as respostas que os espíritos nos trazem ao longo de todos os tempos, nesses contatos infindos durante toda a existência da humanidade, nos ajudando a encontrar essas respostas em nós mesmos, compreendendo a nossa essência através dessas informações que eles nos trazem, da imortalidade da alma, de tudo que existe de emocional, de sentimental, residindo em nós, espíritos. E o caráter religioso, o aspecto religioso, mostrando a necessidade de sempre colocarmos Deus acima de tudo e cumprindo à risca o papel de uma religião, que é proporcionar a nós essa religação com Deus, através de Jesus, através de todos os seus enviados, inclusive a própria doutrina espírita, que é o Consolador prometido por ele. Em síntese, poderíamos definir a doutrina espírita assim, mas claro, ela é muito mais ampla. Existe um leque de informações, Eric, que é importante que você busque conhecer, ler, estudar. E repetindo, é um prazer ter você aqui conosco. Sei que você não está aqui online conosco, mas está acompanhando o vídeo. Lembrando que a todos que os vídeos dos nossos estudos ficam colocados aqui no Spirit Book e também no YouTube, no nosso canal no YouTube e no nosso canal no Live Stream. E aqueles que estão nos acompanhando pelo canal do Live Stream, que logaram pelo Facebook, pelo Twitter, as suas mensagens serão respondidas, vistas mais tarde, porque elas não aparecem aqui no chat do Spirit Book que nós estamos aqui no momento presente. Esse momento presente é um presente de Deus. A nossa vida é esse presente constante que Deus nos proporciona, desde a nossa criação, há milhões e milhões de anos. Somos seres milenares e Deus nos proporciona sempre essa oportunidade do recomeço. E um dos princípios básicos da doutrina espírita, já que o Eric pediu para que pudéssemos definir um pouco sobre a doutrina, é a pluralidade das existências. Ou seja, as reencarnações, a oportunidade bendita que nós espíritos temos de voltar ao corpo material, ao plano físico que cá estamos, para evoluirmos. Através da experiência carnal, temos a oportunidade de nos transformar, porque a vida física, essa vida cotidiana que nós mesmos traçamos para nós, causa em nós essa transformação. Tem esse poder e esse objetivo de nos ajudar através das dificuldades e com elas as superações, com elas o desenvolvimento dos sentimentos e com esse desenvolver de sentimentos a nossa visão mais pura da vida, uma visão mais ampla dos verdadeiros valores que são os valores do Espírito, passam a fazer morada em nós.
essa oportunidade bendita que a reencarnação nos proporciona. E Chico Xavier disse que ele não conseguiria compreender ou aceitar Deus se não existisse a reencarnação proporcionada por ele. E por quê? Por que, meus amigos? Por que, Suzana? Por que, Margarete? Por que Chico Xavier se expressou dessa forma? Que não teria como aceitar Deus se não houvesse a oportunidade que ele nos facultou de reencarnarmos. A Suzana coloca que a cada momento podemos recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. É a oportunidade da reencarnação, da sequência, aquele ponto onde nós paramos. Então, quando Chico Xavier ele disse que não daria para aceitar Deus sem nos proporcionar essa oportunidade de consertar os nossos erros, como disse Suzana, seria justamente por isso. Porque Deus seria injusto para com alguns e privilegiaria outros. Quantos de nós, em nossa sociedade, em nosso meio, estamos por aí, nesse momento, tendo tantas dificuldades para se compreender? Quantos de nós, espíritos encarnados, nesse momento tão difícil que passa o nosso mundo, esse momento de transformação, esbravejam que Deus é injusto, que Deus não deu a oportunidade a ele como deu a oportunidade ao outro. A injustiça de Deus seria algo muito notório, muito visível para muitos, porque muitos não teriam as oportunidades que outros têm. Quantos vêm e desencarnam em tenra idade? Crianças. Enquanto outros vivem décadas e décadas. Quantos têm os seus corpos perfeitos, fortes, sadios, enquanto outros tão frágeis não conseguem se mover e permanecem estáticos sobre uma cama? A reencarnação é a demonstração maior da justiça e do amor de Deus por cada um de nós. É justamente essa oportunidade do recomeço. É a oportunidade bendita que Deus faculta a todos os seus filhos, sem distinção. Proporciona a cada um, não importa onde, em que grau evolutivo, o que quer que ele tenha feito de sua vida. Todos da mesma forma, a oportunidade de continuar, dar sequência. Como no colégio, o aluno é reprovado, mas ele não é retirado da escola. Em um outro ano letivo, novas oportunidades são dadas para que ele aprenda. E através das lições aprendidas, que antes não haviam sido devidamente compreendidas e assimiladas, ele dá sequência na sua jornada educacional. Assim somos nós, espíritos, diante da justiça de Deus para com cada um de nós, oferecendo a oportunidade bendita do recomeço. E recomeço de todas as formas. Em todos os momentos, meus amigos, nós estamos recomeçando. Não só na nossa vida física, mas na nossa vida cotidiana, do dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações, nos nossos estudos, aqui na nossa sala virtual, reencontrando grandes amigos, Sérgio, Suzana, todos que aqui estão, e todos que estão chegando, Margarete, Érica, Marisa. Bem-vindo, Sérgio. Seja muito bem-vindo sempre, meu amigo. Depois desse período que nós tivemos tão distantes aqui virtualmente,
mas sem dúvida estivemos próximos, ligados a esse laço fraterno que une a todos nós. O laço bendito da irmandade. Somos irmãos. E muito melhores quando nós nos encontramos irmãos em ideais. Feliz 2016 para você, Sérgio. A todos nós. Está desculpado o atraso. Como disse, você é muito bem-vindo sempre. A Margarete coloca que Deus demonstra sutilmente alegria em nossas decisões acertadas e tristezas em nossos equívocos. Sem dúvida. Sem dúvida, Margarete. Kardec pergunta aos espíritos, baseado no que Margarete coloca, sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal, sobre o bom e o ruim. O que seria o certo e o errado? O que seria esse bem e esse mal com relação aos olhos de Deus para conosco? E é mais ou menos isso que a Margarete colocou. A resposta diz que certo, o bem, é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, é tudo aquilo que o faz feliz. E o mal, o ruim, o erro, é tudo aquilo que nos afasta dele, tudo que o deixa triste para conosco. Triste. Eu fico com relação ao meu filho ou alguém que está ligado a mim e que faz algo que me deixa frustrado, decepcionado, me causa tristeza. E Deus é o Pai, é o Criador, e também se sente assim quando nós, seus filhos, erramos. E muito pior, quando nós erramos conscientes. Porque o erro é normal que cometamos. Cometer erros faz parte do nosso crescimento, porque faz que ampliemos a nossa visão. O que não devemos é persistir, continuar nesse erro. Devemos dele tirar as lições que aprendemos para nos melhorarmos e não mais o cometermos ou os cometermos. O objetivo desse presente dado por Deus, a oportunidade bendita do recomeço, é para que nós possamos recomeçar de verdade, daquele ponto em diante, e não ficarmos remoendo algo lá atrás e trazendo o passado para o nosso presente. Esse é o objetivo, meus amigos, da vida. Fazer com que nós nos sensibilizemos para os valores reais do Espírito e com essa visão e com essas novas atitudes, nos aproximarmos cada vez mais dos ideais plenos e justos que Deus traçou para a vida de cada um de nós e nos colocou no leme do nosso barco. O barco é meu, o barco é seu, o barco é nosso, somos nós quem o guiamos diante do mar da vida. Somos nós quem nos guiamos para águas ainda não navegadas, mas que quando estamos firmes em nossos propósitos e estamos certos que estamos no caminho correto, aí sim, recebemos e temos o amparo necessário de todos que nos cercam, nos ajudando, nos intuindo para o bem, para conseguirmos melhorar e superar todas as dificuldades que encontramos ao longo do nosso caminho, porque é normal que encontremos. Somos seres imperfeitos e nós causamos as dificuldades para todos nós. Encontraremos ajuda tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Desenvolver a fraternidade para que através dela os laços se fortaleçam e com esses laços mais fortes consigamos juntos
caminhar com passos mais retos, firmes, fortes, decididos ao grande objetivo, que é a nossa autoiluminação. O Sérgio coloca que a reaproximação da divindade suprema é a nossa meta. Errar é aprendizado, desde que sirva de lição para a melhora. Recomeçar a levantar depois da queda é urgente atitude que nos compete, assim como a caridade. O livre-arbítrio nos norteia para o bem intuitivamente. Nós é que muitas vezes displicentemente desviamos de rota. A displicência ainda faz parte de todos nós, não é isso, Sérgio? A displicência, porque nós ainda não estamos tão seguros daquilo que queremos realmente para as nossas vidas. Eu li um texto essa semana que fala sobre a morte da morte que o Espiritismo causou. O Espiritismo tem isso. Veio mostrar ao homem que a morte não existe, que somos seres imortais, que a vida ela é contínua. Nós temos constantemente relatos, provas, nas comunicações que recebemos do plano espiritual para conosco. E muito mais, as nossas sensações, no nosso dia a dia, as percepções que todos nós possuímos, e as faculdades mediúnicas que muitos de nós também temos, comprovam isso constantemente. Mas mesmo assim, nós ainda nos sentimos muito inseguros diante dos fatos que nos acontecem ao longo da nossa jornada. Muitas vezes fraquejamos diante daquilo que não precisávamos mais fraquejar, porque já temos em nós uma ideia da existência de algo além daquela barreira que está no nosso caminho. Mas temos a ideia, mas ainda não estamos totalmente convictos, porque se assim o tivéssemos, agiríamos muitas vezes de formas diferentes como temos agido até agora. Falar em perdão, superação, amor ao próximo, tudo isso só irá acontecer de uma forma plena, só conseguiremos vivenciar isso a partir do momento que nós estivermos convictos que nós realmente estamos aqui para recomeçar, e é o recomeço que irá fazer com que nós possamos evoluir. E evoluir significa nos transformar, melhorarmos a nossa condição espiritual e voltarmos à nossa verdadeira pátria, muito melhores do que quando aqui chegamos. Só assim vamos compreendendo a necessidade de desenvolver esses valores em nós, porque só a partir do momento que nós conseguimos desenvolver esses valores em nós, é que nós conseguimos projetar nas nossas relações em nosso cotidiano. É por isso que precisamos estabelecer metas. E muito mais que estabelecer metas, precisamos lutar contra tudo aquilo que existe em nós e que ainda nos impede de concretizar a realização desses propósitos para a nossa vida. Não nos damos conta dos sinais que nossa consciência nos revela, tirando o véu da nossa ignorância. O tropeço da caminhada é inevitável, cabe a nós consertarmos e não repeti-los. A Susana colocou que somos espíritos imperfeitos, portanto somos sujeitos a erros. O importante é reconhecê-lo e melhorar através destes. Cabe a nós consertarmos e não repetirmos. Erros novos e não persistir nos mesmos. Errar erros novos e não persistir nos mesmos erros. Os erros irão continuar acontecendo até quando? Até quando iremos errar? Até conseguirmos entender
o que nos acontece como erro, que nos faz mal, que nos afasta de Deus, porque como respondeu os espíritos a Kardec, aquilo que deixamos fazer de bem, os erros que cometemos, o mal que realizamos, nos afastam dele, o deixam triste. Não dele em si, mas daqueles enviados por ele ao nosso redor para nos ajudar. Espíritos amigos que sempre estão ao nosso lado nos intuindo para o bem, se afastam. Como qualquer um de nós se afasta daqueles que não querem a nossa mão, o nosso amparo, o nosso auxílio, o nosso carinho, o nosso sorriso, a nossa companhia. Podemos persistir, mas depois preferimos dar um tempo. Isso também acontece com a espiritualidade em relação a nós. Então, devemos reconhecer os erros, aprender com eles. E se tivermos que cometer novos erros, como colocou nosso amigo Sérgio, cometeremos sim. Estamos cometendo. Vamos cometer ainda muitos. Mas que eles sirvam de aprendizado, para que fiquem no passado, e não fantasmas que nós buscamos lá e colocamos aqui, no nosso presente. Precisamos deixar o nosso presente ser realmente o presente de Deus para cada um de nós. Devemos ter vigilância redobrada nessas metas pré-estabelecidas, mesmo antes da reencarnação. O Sérgio coloca algo muito importante, o Eric havia colocado lá atrás também, né, nos pedindo para falar um pouquinho, para definirmos um pouco sobre a doutrina espírita. Lembrando que tudo aquilo que nos acontece, é importante frisarmos isso. Nós, quando no plano espiritual, quando ali estávamos, nos preparando para voltarmos ao plano físico, traçamos metas para as nossas vidas. Traçamos planos, ajudamos a escrever a história que aqui iríamos viver. Então é importante compreender que tudo aquilo que nos acontece, acontece segundo o nosso desejo. É o nosso livre-arbítrio. Somos nós optando por este ou aquele caminho. Deus permite, porque nós estamos fazendo uso de uma faculdade nossa, que nós desenvolvemos, e que ainda usamos, cometemos erros a usando ainda, mas que um dia irá servir para nós como ponto de luz, que irá ser aquilo que irá nos ajudar a discernir o certo e o errado, o bem e do mal. Conhecer a verdade, como Jesus nos disse lá atrás, para que essa verdade nos liberte. E nós só conheceremos a partir do momento que nós utilizamos essa capacidade de raciocínio para compreendermos, entendermos tudo aquilo que nos cerca, de uma forma lúcida, de uma forma clara, de uma forma racional. O que nos melhora, nos diz Sérgio, não é a simples perfeição. O bom espírito é aquele que se esforça para reparar suas vicissitudes e deixá-los no pretérito. O bom espírita, o bom cristão, o bom espírito, deixar o erro no pretérito. Reencarnar, recomeçar, nova oportunidade. Como nós estamos fazendo aqui, com novos amigos aqui no nosso grupo, e com tantos outros amigos que irão chegar também ao nosso grupo. É um recomeço. Palavras antes colocadas serão repetidas, assuntos antes vistos serão novamente abordados. Porque a vida deve ser assim. É remoendo o que nós tiramos dela, aquilo de mais sagrado que ela pode nos ofertar, que é a capacidade de nos oferecer subsídios para nos transformar, nos burilar, deixar reluzir essa luz que todos nós temos e que ainda está tão presa, que ainda não consegue se expandir como aquela pedra que ainda é tão bruta, mas que depois de passar por aquele processo de lapidação,
ela mostra toda a beleza do seu brilho, que estava nela, mas que foi necessário que se limpasse essa camada externa para que ela pudesse transparecer toda a sua beleza. Assim somos nós, esses seres encarnados nesse corpo material ainda tão grosseiro, vivendo uma vida ainda tão difícil, mas já sedentos, pois se assim não fosse, não estaríamos discutindo sobre valores reais da vida, que são os valores do Espírito, para que permitíssemos esse reluz, esse brilho acontecer em cada um de nós. O Sérgio complementa que o estacionar nos frustra demais nosso espírito, que deve se sentir constrangido por não cumprir o que prometeu. Realmente, né, Sérgio? Realmente. É como aquele aluno relapso, que ainda acredita que ele está sendo esperto ao matar uma aula, que está sendo esperto ao enganar todos e sair do colégio. Quando, na verdade, ele devia estar cobrando mais e mais tempo do professor para com ele. Então o tempo passa e você compreende que todos aqueles outros que estão ao seu redor vão embora. E nós permanecemos estacionados. E isso é muito frustrante, é constrangedor, porque nós traímos a nós mesmos. Nós traímos os planos que traçamos para nós mesmos. Estudos e conceitos em revisão repetidos, atualização 2.0, sempre. Precisamos nos manter atualizados, antenados com a vida e com tudo que a vida nos oferece. E como é bom quando temos a oportunidade de termos para nós uma doutrina tão esclarecedora que nos proporciona essa capacidade, que nos chama a pensar, que nos chama a debater, que nos chama a questionar, que nos chama ao esclarecimento de nós mesmos. Como é bom isso! E é isso que Deus espera de cada um de nós. Porque aquilo que nos é imposto não chega bem, não nos é bem digerido. Mas aquilo que sai de nós, depois de muito bem trabalhado, aí sim, encontra morada segura em nosso coração e em nossas mentes, nos ajudando nesse processo íntimo de burilamento, de transformação. O Sérgio até complementou sobre esse exemplo do colégio, né, Sérgio? Realmente. No ano seguinte, os amigos vão para outra série e o esperto repete. E aí ele compreende que esperto eram os outros. Sempre seremos os espertos quando nós traçamos e vivemos o caminho do bem. Sempre seremos os espertos quando nós trazemos a honestidade para as nossas vidas. Sempre seremos os mais espertos quando reconhecemos que somos imperfeitos. Quando reconhecemos os nossos erros, porque cada um de nós já tem essa capacidade de reconhecimento. E lutamos contra essas más tendências que existem em nós. Porque se não assim o procedermos, vamos repetir esses erros. Como nós somos reconhecidos? Como o verdadeiro cristão deve ser reconhecido, o verdadeiro espírita deve ser reconhecido? Pela força que ele faz para combater em si as suas más tendências. Esse devemos ser nós. Lutadores constantes contra os nossos maiores inimigos que residem dentro de nós. Deus, em cada obstáculo, nos dá uma oportunidade, nos diz a Margarete. Sem dúvida, Margarete, Deus nos faculta a oportunidade bendita através de cada dificuldade que nós passamos e que Ele permite. Mas nós passamos porque nós assim quisemos que acontecesse. Os obstáculos que surgem em nosso caminho
é o resultado das nossas ações negativas lá atrás, ou ações que realizamos, atos, atitudes que realizamos agora no nosso presente. É a lei universal que rege nossas vidas. Ação e reação, causa e efeito. Cada obstáculo deve ser visto realmente assim, como colocou a Margarete, como uma oportunidade bendita para nosso crescimento, a nossa melhora íntima. Mas muitos de nós ainda não conseguem ver assim. E todos nós fraquejamos muitas vezes diante dessas dificuldades. Nos entristecemos, nos enraivecemos, nos afastamos, nos fechamos em nosso mundo íntimo, em nosso casulo, quando na verdade deveríamos agir diferente. Deveríamos abrir os nossos peitos, os nossos corações, os nossos olhos, as nossas mentes, a nossa alma, para trazer aquilo que nos faz mal, para lutarmos de frente, encararmos frente a frente, porque só assim é que conseguiremos superar essas dificuldades. Se esconder, deixar para depois, fingir que não é conosco, só estaremos adiando aquilo que irá servir para nós como um degrau nessa longa escada que existe em nosso caminho, que precisamos galgar um, por mais difícil que seja, pois só assim, meus amigos, é que iremos alcançar o topo. E lá no topo estará o ideal maior da nossa criação lá atrás, há milênios. A perfeição, a sublimação, a iluminação. Deus nos aguardando para vivermos de uma forma plena junto a todos aqueles que já passaram por tudo isso que nós estamos passando. Nada como nos recolocarmos no rumo, reconduzidos na rota do progresso, relembrando que somos os trabalhadores da última hora, visando a regeneração planetária. A reforma íntima através da readequação comportamental deve ser lição diária. Quanto maior o esforço, melhor a recompensa. A cada um segundo as suas obras, não é, meu amigo? Se eu planto tomate, o que eu vou colher? Abacate? Goiaba? Eu irei colher exatamente aquilo que eu plantei. E se minha semeadura, que é livre, ela for constantemente regada, abastecida, cuidada, ela irá me proporcionar uma colheita maravilhosa. É isso. Precisamos cuidar melhor daquilo que estamos plantando. Porque o que iremos colher é o fruto da glória, das nossas escolhas, das nossas ações. E temos tantas oportunidades, meus queridos amigos. Temos tantas oportunidades. São tantos caminhos que Deus nos proporciona para continuarmos chegando, buscando Ele de uma forma plena em nossas vidas. Importante que exercitemos e coloquemos em prática o que todos nós já possuímos, que é essa capacidade de discernir o melhor do pior, o bem do mal, o caminho correto do caminho errado. Já temos, sim. Temos. Porque precisamos caminhar. Continuar no nosso caminho. Mas sem repetir, como diz o Sérgio, sem errar os mesmos erros.
E os erros novos que estamos e iremos cometer, sim, porque somos imperfeitos, seremos imperfeitos ainda durante muito e muito tempo, que eles sirvam para cada vez mais purificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque só assim é que conseguiremos desenvolver em nós virtudes que irão substituir os nossos vícios morais. Esses vícios que estão impregnados em nosso íntimo e que nos atrapalham, que nos seguram, que nos prendem tanto a esse sofrimento que todos nós, em um momento ou outro, experimentamos, vivenciamos. Arrependimento não mata, ensina. O arrependimento é o primeiro passo. É ele que demonstra que nós já abrimos os olhos. É ele que demonstra que nós já estamos espertos. É ele que demonstra que nós já temos a capacidade de pensar, de reconhecimento daquilo que fazemos. E esse reconhecimento do errado é que causa em nós esse arrependimento. E é através dele que nós renovamos as nossas atitudes e que despertamos para caminhos novos, para visões mais amplas. Mesmo que nós não consigamos traçá-los, caminhar, nos conduzir nesses ideais, nesses novos caminhos que o arrependimento nos mostrou que deveríamos ir. Mas já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Por isso que o arrependimento por si só não santifica, mas ele é o que necessitamos para dar o impulso primário para seguirmos adiante. É a mola propulsora nos nossos novos ideais. Compreensão. Só podemos caminhar, mudar, quando compreendemos o porquê devemos agir assim, porquê devemos mudar. Não adianta mais em nossas vidas, na nossa atual condição espiritual que nos encontramos, na nossa atual condição evolutiva, chegarem e dizerem para nós, faça isso. Nós só iremos fazer se nós encontrarmos coerência, lógica, sensatez, equilíbrio, razão para assim o procedermos. É por isso que a capacidade do intelecto vem primeiro do que a da moral. É ela que arrasta, é ela que mostra o melhor caminho. Porque os erros causam isso em nós. Nos tornam mais sensíveis para o que nos cerca. Passamos a olhar com outros olhos tudo aquilo que compõe o cenário da nossa vida. Eu estou lendo sempre o que está aqui no nosso chat, relembrando que aqueles que estão no nosso, acompanhando o canal, pelo nosso canal no live stream, que logaram pelo Facebook ou pelo Twitter, eles não estão tendo acesso ao nosso chat aqui no Spirit Book. Eles só estão tendo a oportunidade de estar colocando suas mensagens, e nós estaremos mais tarde tendo contato com eles, se lá estiverem. Então, por isso estou lendo, para que todos possam estar acompanhando também, aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas gravações, pelos nossos vídeos que ficam aqui no site, no Spirit Book e também no YouTube, possam compreender melhor como estamos interagindo com todos que aqui estão. Esse nosso burilamento, diz o Sérgio, vai nos lapidar mais e mais, tirando a grosseria da matéria e a subjugar o perispírito. Precisamos tomar posse de nossos sentidos, de novos sentidos, mais amplos, que estão aí à nossa disposição. Basta termos olhos para ver e orelhas para ouvir, nos diz o nosso amigo Sérgio. Jesus Cristo, sempre que é colocado algo, como olhos para ver, ouvidos para ouvir, Jesus Cristo, ele teve
esse papel fundamental em nossas vidas. Ele veio para nos ajudar a encontrar essa direção. Mas nem Jesus, nem todos aqueles que vieram após eles, nem todos aqueles que vieram durante a codificação da nossa doutrina, nem todos aqueles que estiveram diante da realização de tantos atos religiosos pelo mundo, nem todos esses que se fazem presentes no nosso cotidiano, têm a capacidade de nos induzir a algo se nós não quisermos. Ele foi a bússola, ele foi o mestre, a bússola espiritual. Ele é o mestre, a nossa bússola, como diz o Sérgio. Ele nos direciona. Mas nós só temos a capacidade, nós só podemos ir nessa direção, quer ele tenha indicado, ou outros amigos do plano maior que estão conosco constantemente, ou mesmo quaisquer um de nós para com os outros, nas nossas relações, onde nós estejamos vivendo, só iremos ir se quisermos. Ninguém irá nos induzir. Nós só iremos traçar, seguir determinado caminho, determinada trajetória, se assim o quisermos. Jesus é a bússola, como diz o Sérgio. Outros espíritos que estão conosco, que estiveram conosco e que vão estar conosco, também agem e agirão nas nossas vidas também como essas bússolas, querendo o nosso direcionamento. Mas nós só iremos caminhar se desejarmos, porque nós já possuímos essa capacidade de escolher o nosso caminho. E até aí, meus amigos, Deus demonstra a sua justiça, a sua coerência, o seu equilíbrio, a sua perfeição para com cada um de nós. Cada um de nós tem seu tempo. Somos espíritos com idades diferentes. Somos seres diferentes uns dos outros. Então nada mais justo que cada um de nós encontre na vida o seu caminho. Que cada um de nós descubra, mesmo que seja de uma forma árdua, triste, sofrida, dramática, sofredora. Mas é importante que cada um descubra o seu caminho. O recomeço meu é diferente do recomeço do Sérgio, que é diferente do recomeço da Suzana, que é diferente do recomeço da Margarete, do Eric, da Marisa, de todos que aqui estão, de todos que estão nos acompanhando em nosso canal. O recomeço de cada um de nós será no momento que nós temos a capacidade do despertar. E o despertar chega em nossas vidas em momentos diferentes. Então, tudo aquilo que Jesus disse, e tudo aquilo que os nossos companheiros espirituais, os nossos amigos, nossos irmãos do plano maior nos dizem, serve para nos direcionar. Mas nós só iremos vivenciar quando tivermos a capacidade, a compreensão, quando já entendermos a necessidade de praticar, de atuar na vida de uma forma mais plena como ela merece ser vivida. Priorizar os valores do espírito sobre os valores materiais. Só aí é que iremos promover em nós esse despertar. E com ele, visões novas. E com elas, o prosseguimento dos pontos que paramos, que estacionamos, seguir adiante. Caminhar
evoluir. O Consolador prometido já nos foi dado, a nossa doutrina, que será revista e ampliada por nossos questionamentos. Muitas respostas ainda virão, mas o Pentateuco ainda é atualíssimo. O Pentateuco kardeciano. Foi muito interessante isso que o Sérgio coloca, porque perguntaram para o Chico, Chico, o Evangelho de Jesus, o Evangelho não está ultrapassado, Chico? E ele respondeu, o dia que todos nós vivenciarmos cada item que ali existe, que o compõe, aí sim ele estará ultrapassado. Mas como ele pode estar ultrapassado se nós praticamente nem sequer o vivenciamos? Isso que o Sérgio colocou a respeito das obras do Kardec, da codificação, da doutrina. São elas a base que necessitamos para desenvolver em nós uma base firme, uma base forte, uma base segura. A doutrina espírita, meus amigos, ela é indivisível, ela é única. E todos aqueles que tentam colocar algo além do que está ali nas obras kardecianas, passam, se perdem ao longo da história. Porque a doutrina, ela é única, ela é perfeita naquilo que ela tem que ser. Para a nossa atual fase evolutiva, é tudo aquilo que necessitamos. Assim como disse Jesus, que as suas palavras não passariam, mas esse tempo sim, e esse tempo é o que nós estamos vivendo, esse processo de transformação, de provas e expiações do nosso mundo para um mundo de regeneração, um mundo novo, um mundo com ideais bons, ideais melhores, voltados ao bem. O direcionamento de Jesus continuará para conosco, assim como a base da doutrina espírita precisamos para nos manter firmes nas trajetórias que escolhemos e que iremos escolher para as nossas vidas. Cada um desperta no momento propício e oportuno. Muitas vezes não estamos aptos para entender o ensinamento na primeira vez que nos deparamos com ele. Mas com o passar do tempo estaremos mais atentos aos ensinamentos. Tudo em seu tempo. Tudo em seu tempo, né, meu amigo? Nós entramos lá no jardim de infância, no primário, depois fomos para o ginásio, fizemos o segundo grau, adentramos a universidade e assim por diante. E sabemos tudo? Longe disso, sabemos tão pouco. A vida é uma escola bendita. Mas nós iremos aprender de uma forma lenta, para que essa forma lenta de aprendizado possa marcar em nossos corações, para que essa marca continue, não se apague, permaneça. A marca da experiência adquirida. Experiência adquirida com muito suor, com muito trabalho. E é tão bom quando se colhe o fruto de um trabalho árduo. Ele tem mais sabor, ele é mais doce, ele é mais completo. Essa é a vida. Essa é a vida que devemos buscar para nós. Uma vida mais doce, mais prazerosa, mais alegre, mais harmoniosa. E como iremos conseguir essa vida para a nossa vida? Trazê-la, colocá-la em nossa vida? Desenvolvendo em nós todos os meios, todos os mecanismos necessários para promover o equilíbrio. E é o equilíbrio que não só a doutrina espírita, com todos os seus espíritos que o ajudam, que ajudaram, ajudam e ajudarão, que ela se mantenha, se componha sempre e se recomponha, se reestruture
em todos os momentos que necessitar. Tudo aquilo está voltado para esse receber segundo aquilo que fizemos por merecer. Muita coisa não pode ser dita, pois não temos ainda maturidade espiritual para fazer uma avaliação precisa desde o Evangelho, já nos diz o Sérgio. Somos semi-analfabetos espiritualmente, mas já é alguma coisa, visto que até pouco tempo éramos analfabetos completos, né, meu amigo? Completos. Recomeçar sempre será necessário. Sempre. Sempre, meus amigos, sempre. E hoje nós não somos mais esses analfabetos espirituais, como Sérgio disse que éramos antes. Éramos antes, sim. Mas tantos irmãos nossos estão ainda vivendo a cegueira da ignorância. E é tão triste. Tão triste. Nós sofremos pelo seu comportamento, mas também nós devíamos sofrer pelo nosso. Quantos de nós estamos aí? Quantas vezes nós julgamos tantos outros que não tiveram ainda as mesmas oportunidades que nós já tivemos? Quantas vezes nós julgamos o outro e até o condenamos? E nós nos esquecemos de quantas vezes nós erramos? Jesus, sabedoria, Deus, Pai de amor e bondade, justo. E nós, seres espirituais, buscando transformação. Precisamos compreender, quando nós nos colocamos na condição de espíritos que somos, que não é só eu, não é só você, não somos só nós que aqui estamos. São todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que proporcionam em nossas vidas algo de bom ou algo de ruim. Lembrando sempre que todos aqueles que atravessam o nosso caminho, que nos causam dificuldades, são os professores que necessitamos para aprender melhor as lições que para cá viemos para assimilar. Porque aprendemos muito mais no sofrimento. Aprendemos muito mais com a dor, porque ainda somos seres que necessitamos passar por isso, infelizmente. Mas como sempre nos disse o Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, o homem irá evoluir desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Que possamos, meus amigos, recomeçar constantemente em nossas atividades, no nosso dia a dia, em nossos círculos de amizade, de trabalho, na nossa família, na nossa vida, vivê-la de uma forma plena, sempre buscando esse recomeço bendito que Deus proporcionou a mim, a você, que Deus proporcionou a cada um de nós. Que todos nós possamos encontrar sempre a paz que Deus nos dá, para continuarmos firmes nos nossos propósitos de crescimento, de transformação, de evolução. Eu agradeço a todos que aqui estão. A Margarete, seja muito bem-vinda mais uma vez, Margarete. Grande prazer ter você aqui conosco. A Suzana, ao Sérgio, grandes amigos, sejam muito bem-vindos todos que aqui estão. E sejam muito bem-vindos todos que estão tendo a oportunidade de estar nos vendo. Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de amigos. Somos uma família, uma grande família, uma família imensa que está nessa vida bendita, proporcionada por Deus, esse Pai soberanamente justo e bom, nessa casa maravilhosa
que é o nosso mundo, o nosso planeta. Que Deus ilumine, que abençoe, que ampare a todos nós, agora e sempre.